Bom dia, Joyce. Bom dia, Elisa. Tudo bem? Estou ajustando aqui a câmera para... Aí. Bom, meu nome aqui é Bianca Palomo Felipe, eu tenho 35 anos, moro na cidade de Campinas, São Paulo. E estou fazendo o meu TCC para o curso da segunda turma em formato de vídeo, porque eu sou de comunicação, eu acho que eu me comunico bem através do vídeo. Para mim é mais fácil, inclusive. Então, eu estou aqui fazendo em formato de vídeo. Bom, o meu TCC, ele basicamente, a essência dele é fazer um resgate de princípios e de valores cristãos para os cristãos, né? Então, o meu público-alvo, né, a primeira coisa que é importante definir, meu público-alvo são cristãos, e quando eu falo cristãos, não são só católicos, nem só evangélicos, por exemplo, são as duas coisas, porque nas pesquisas que eu fiz, até a última pesquisa do IBGE mostra que 85% dos brasileiros se dizem cristãos. Então, isso é uma influência, o cristianismo tem uma influência muito grande sobre o nosso país e, como bem foi dito ao longo de todo o nosso curso, nos últimos 30 anos a gente teve uma degradação de determinados princípios, de determinados valores que foram introduzidos nas nossas vidas, às vezes sem nem a gente perceber, e isso acabou mudando, as famílias brasileiras acabaram mudando muitos princípios e valores que estão ou estavam fundamentados na Bíblia inicialmente, que foram alterados de forma muito sutil, e que é exatamente aí o ponto onde eu quero entrar resgatando. É lógico que eu não vou conseguir fazer isso sozinha, mas eu quero contribuir de alguma forma, utilizando o meu raio de abrangência, que eu já vou explicar para vocês qual é. Bom, vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui só para não perder meu raciocínio. Bom, existe hoje, e eu tenho... deixa eu só contextualizar aqui um pouquinho. A minha vida inteira eu fui cristã, a minha vida inteira eu fui, na verdade, evangélica. Fui ensinada pelos meus pais a respeito de determinados não, né? Todos esses princípios e todos esses valores, e a minha vida foi ditada por tudo isso sempre, né? Então eu sempre fui uma pessoa bastante estudiosa, eu sempre fui uma pessoa, sabe naquelas pequenas coisas que não colava, não deixava ninguém colar de mim, inclusive eu era sacaneada pelo pessoal na sala por causa disso. Eu nunca gostei de ninguém copiando de mim, colando de mim. Então você vê nas pequenas coisas esses valores sendo apresentados e, como eu falei, né, a minha história inteira desde quando eu nasci foi dentro de uma igreja evangélica e eu vi essa degradação de conceitos que são básicos. São básicos, eu não preciso nem ficar citando muito a Bíblia, mas tem coisas que são básicas que as famílias cristãs foram perdendo. E com isso foi sendo introduzidos um coitadismo na comunicação das lideranças evangélicas que hoje... meu pai é pastor e às vezes ele tem muita preocupação em dizer que a profissão dele é ser pastor, porque hoje quando se fala que o fulano é pastor, imediatamente já se pensa em Edir Macedo, já se pensa em aquele cara é ladrão, aquele cara só quer roubar os bens das pessoas. E isso faz parte de algo maior, isso faz parte de vários princípios, de vários valores que foram perdidos ao longo do tempo e que precisam ser resgatados. E faz parte da comunicação e de uma estratégia maior das lideranças evangélicas em realmente manipular as pessoas. Isso faz parte, né? Então, hoje, os cristãos e os pastores e os padres que são honestos, que são pessoas decentes, eles encontram dificuldades tremendas nesse próprio ambiente cristão em levar realmente essa palavra de Deus na sua essência, na sua ali pura, sem essa influência influência de o que eu posso tirar de você, influência do coitadismo. Gente, dentro das igrejas hoje, o coitadismo é assim, é uma coisa até que é irritante e que acontece muito e que inclusive as pessoas falam assim, ai, eu sou tão pobrezinho, eu sou tão
pequenininho, ai, tadinho de mim, a vida é dura para mim, a vida é dura também para todo mundo. E isso é muito antibíblico. Isso é totalmente antibíblico. A palavra de Deus vem dizendo que o Senhor nos dá vida e vida em abundância. E quando ele fala em vida em abundância, ele está falando de prosperidade, ele está falando de saúde, ele está falando de uma boa família, ele está falando de um bom emprego, de bons bens, ele está falando de tudo isso, de paz interior, de uma boa mente. Então, você vê, só aqui eu já consegui abordar alguns pequenos princípios e pequenos valores que foram completamente distorcidos, e nós, como uma nação cristã, como uma nação que se diz crente em Jesus Cristo, ela precisa resgatar, tá? Então, acho que eu consegui dar um primeiro vislumbre de onde é que eu quero atacar e qual é o meu público-alvo, tá? Então, deixa eu pegar minha cola aqui de novo. Já falei a respeito do tema, já falei a respeito do público-alvo. Ah, sim. Então, hoje encontra-se, alguns líderes, eles encontram uma oportunidade nesse clima, nesse ambiente que foi colocado em cima da nossa nação nos últimos 30, 40 anos, essa coisa que foi criada, e que muitos líderes hoje, eles se utilizam dessas oportunidades para tomar vantagens para eles mesmos. A mesmíssima coisa que acontece num cenário político brasileiro, onde também foram perdidos os princípios e os valores bíblicos. Então, existe um paralelo muito claro na minha cabeça do que o que é feito, o que é executado pela liderança brasileira é reproduzido dentro das lideranças cristãs e religiosas de uma maneira geral. E é aí em que eu quero trabalhar. Então, a princípio, eu tinha pensado em montar um canal do YouTube e discutir coisas do cotidiano, notícias, por exemplo, que aparecem no nosso dia a dia, e discutir aquele ponto específico do ponto de vista cristão. E quando eu falo cristão, não estou falando evangélico, como eu falei, né? Eu venho de uma família evangélica, meus antepassados eram judeus, inclusive, por parte do meu pai, mas eu trago isso comigo na minha essência, eu tenho essa, vamos dizer, parceria, né, com os judeus e com os cristãos, porque no fundo, os princípios são os mesmos, porque Jesus Cristo era judeu, ele veio de uma nação judaica, então uma coisa conversa muito bem com a outra. E falar justamente para essas pessoas destes pontos de vista, independente se a pessoa é católica, independente se a pessoa é evangélica ou até mesmo judia, né? Já que a gente está falando da mesma coisa, Jesus disse que ele veio cumprir a lei, e a lei foi dada para os judeus, né? Então, apesar de os judeus hoje não aceitarem Jesus Cristo como o Filho de Deus, Jesus veio cumprir as mesmas leis que eles cumprem até hoje, né? Então, por isso que eu digo que as coisas estão conectadas. Então, pegar esses assuntos, pegar essas situações cotidianas que às vezes acontecem no nosso cenário brasileiro, ou até às vezes acontecem aqui na região, e colocar sobre uma perspectiva bíblica, para que realmente aconteça aquele choque de, poxa, eu acreditava em algo, mas agora essa pessoa está vindo me apresentar o que a Bíblia diz a respeito desse mesmo algo, e isso está entrando em choque. Então eu preciso parar um momento, eu preciso refletir e preciso tomar uma atitude diferente daquela que eu estava tomando até aqui, e começar a ter uma vida diferente. E através desse choque de informações, desse incômodo que eu gostaria de causar nas pessoas, é aí o ponto-chave do resgate que eu falei. Porque a partir do momento que as pessoas param de agir como uma linha de produção, né? Né? Todo mundo acredita nisso, então eu também vou acreditar. Não, a partir do momento que eu levo a pessoa a pelo menos pensar, refletir, discutir com alguém a respeito daquele assunto, eu causo essa reflexão e isso pode levar a pessoa a uma mudança de atitude e aí sim o resgate desses valores e desses princípios, tá? Eu acho que a gente está passando por isso num nível mais nacional,
politicamente falando. Os brasileiros têm mostrado que precisam e querem retornar a um certo momento da história, né, em que as coisas eram decentes, né? Então, é esse choque que eu quero causar. Então, a princípio, eu queria montar um canal do YouTube, até a Elisa já falou para mandar o link para ela, porém, algumas coisas foram acontecendo ao longo do caminho e eu tive que reajustar o meu trabalho. Então, o que é que aconteceu no meio do caminho? Eu tenho hoje, por ser filha de pastor, eu canto eu toco e canto desde os meus 5 anos de idade, eu tenho muita facilidade com essa parte musical, até por isso que eu gosto de ter esse contato com o público, falando, cantando. E profissionalmente falando, eu trabalhei 11 anos na IBM, então eu tenho uma vivência corporativa bastante forte, eu já fui líder de pessoas lá, já contratei, já treinei muita gente, já demiti, já gerenciei, já tive todo esse trabalho de performance em cima das pessoas, coaching, mentorização de carreira, enfim, trabalhava bastante com isso lá. Então eu tenho realmente uma facilidade nesse ponto de falar com as pessoas. Eu acho que eu tenho essa facilidade. E apareceram algumas oportunidades para mim dentro da minha igreja local, em que onde eu tenho uma influência bastante grande, e de começar a apresentar às pessoas algumas coisas relacionadas a esses conflitos, com base na Bíblia, tratando de assuntos cotidianos. Então apareceram para mim algumas oportunidades de dar alguns treinamentos que são de temas cristãos, mas que são abordadas situações cotidianas em que eu posso entrar e utilizar dessa minha influência para aplicar o conhecimento que eu já tenho, essa facilidade de treinamento, de comunicação que eu tenho, para levar as pessoas a ter uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Em especial, eu quero começar atacando essa coisa do coitadismo. Quando, pelo menos no ponto de vista evangélico, né, existe essa coisa de eu sou evangélico, eu sou pobrezinho, eu sou coitadinho, eu ando no pior carro que existe, e isso é oposto ao cristianismo, ao que o cristianismo prega. Então, eu já venho, na verdade, desde já alguns anos, tentado utilizar dessa minha influência, mas aconteceu algo, uma mudança de estrutura na minha igreja em que eu consegui potencializar essa minha influência, e eu estou utilizando esses treinamentos lá para trazer um pouquinho do que a gente aprendeu, ou muito do que a gente aprendeu no curso com a Joyce. Por isso, muito obrigada, Joyce, sempre fui sua fã, já sou sua fã já há algum tempo. Acho que essa coisa eu me identifico muito com você em muitos sentidos. E esse curso veio assim para fechar com chave de ouro, realmente trazendo um background mais contextualizado, firmado em textos, em livros, que eu estou utilizando tudo isso para compartilhar com os meus irmãos em Cristo, né, com os meus amigos cristãos, a respeito de influências externas dentro do cristianismo, e estou conseguindo ter um resultado muito bacana. Então, eu gostaria de incluir isso dentro do pacote do meu projeto, porque isso tem feito diferença. É lógico que um vídeo no YouTube ele vai ter a sua contribuição, mas sinceramente o tete a tete ele dá mais resultado do que um vídeo às vezes aleatório que você recebe de alguém, às vezes uma pessoa que nem me conhece, vai falar: o que essa menina tem para falar? Às vezes nem escuta o vídeo. Já é diferente quando a pessoa já conhece a minha reputação, já conhece a minha imagem, já sabe do que eu sou capaz, e ela acaba tendo uma abertura muito maior. Então eu estou incluindo essas atividades que eu tenho hoje localmente na minha igreja. A minha igreja não é uma igreja grande, mas são aí 200, 250, 300 pessoas, que já é um bom começo, né? Então, eu quero me utilizar desta influência que eu tenho para fazer esse conflito de crenças e levar realmente as pessoas a terem um resgate de princípios e valores que são realmente fundamentados no cristianismo, e que torna as vidas das pessoas melhores, né?
Por exemplo, eu tive uma pessoa que era muito próxima a mim dizendo um certo momento que Jesus era socialista. Quando eu escutei isso, eu fiquei... Da onde que essa pessoa tirou isso, na verdade? Né? E ela, infelizmente, ela utilizou um texto bíblico em que ela distorceu a significação daquele texto bíblico. É um texto do Novo Testamento, do livro de Atos, capítulo 2, onde diz que tudo a igreja tinha em comum, ou seja, a base do comunismo. Né? E ela acabou, por tanta influência, uma pessoa que foi formada na Unicamp, quem conhece aqui a região sabe que a Unicamp é um antro do socialismo, do comunismo, onde é o dia inteiro, né, aquilo martelando na cabeça. Então essa pessoa, ela é formada em dança pela Unicamp e hoje ela é uma professora. Ela é professora de escola municipal e ela ensina, ela reproduz isso. Né? Ao longo do tempo, até pelas divergências políticas, inclusive, a gente acabou perdendo contato, mas esta pessoa ainda tem contato com muitos colegas meus. E que eu já tenho feito esse trabalho, não só nos treinamentos que eu dou na igreja, mas também no 1 a 1, ali o trabalho de formiguinha, para realmente mudar determinadas crenças que as pessoas acreditam ser normais, básicas, e na verdade básicas elas não têm nada, é pura influência de fora, de gente que tinha outros projetos por trás de tudo isso. Então, eu já estou fazendo isso, não é algo que eu estou programando a fazer, não, é algo que já está em andamento e, inclusive, eu também quero incluir isso no meu projeto. Eu estou com uma tarefa nas minhas mãos de criar um treinamento de liderança para a nossa igreja, considerando a experiência e liderança que eu tenho no mundo corporativo. Eu vou associar isso aos conceitos de lideranças cristãs e vou criar um treinamento cristão para os nossos líderes, com base nesses conhecimentos que eu tenho. E é uma apostila, na verdade. Eu já criei uma apostila de condutas, isso é importante dizer, eu já criei uma apostila de condutas para quem serve voluntariamente na igreja hoje. Eu já tenho isso pronto. E agora estou começando esse novo passo de criar uma apostila de condutas, vamos dizer assim, de lideranças cristãs, com base na Bíblia e com base nos conhecimentos corporativos que eu tenho. Eu fiz muitos cursos a respeito de liderança quando eu estava na IBM e eu tenho todo esse material aqui e eu vou fazer um merge, né? Me fugiu a palavra agora em português, desculpa, uma mistura, né? Vou fazer aí um merge realmente das duas coisas e criar esse material para liderança especificamente. Como eu falei, eu já criei um de conduta com base nesses princípios bíblicos para quem trabalha voluntariamente na igreja hoje. E agora estou começando para as lideranças da igreja. Nós temos diversos departamentos, a gente chama departamentos dentro da igreja de ministérios, né? Então a gente tem o ministério infantil, que educa as crianças na palavra de Deus. A gente tem o ministério de jovens, o ministério de adolescentes, o ministério de casais, o ministério de homens, de mulheres. A gente chama de obreiros, que são quem serve, por exemplo, consertando algumas coisas na igreja ou que dão suporte aos nossos cultos. Então, para todo esse pessoal, tem a conduta para eles e tem a conduta para os líderes desse pessoal. Então, é isso que eu estou trabalhando agora também. Então, no fim, uma coisa que começou como um canal do YouTube, que ele vai existir, mas eu coloquei ele um pouquinho mais para frente, porque eu acabei me envolvendo com essas outras coisas, as coisas foram se encaixando. Eu acabei me envolvendo com tudo isso e entendi que seria mais inteligente priorizar isso que já está em andamento e que tem um raio de influência, eu acho que inicial bom, né, entre 200 e 300 pessoas, e estou utilizando disso como uma oportunidade, realmente um trampolim para inserir novos conceitos
dentro das pessoas, quebrar essa coisa do, eu sou pobrezinho, tadinho, dependo do governo, porque Jesus era socialista, não, tá na hora da gente quebrar esses paradigmas e retomar conceitos que são realmente corretos, que são realmente cristãos e que vão realmente causar uma modificação na perspectiva de vida da pessoa, vão ajustar o foco e realmente vão tornar cristãos, bons cristãos em bons brasileiros, realmente participando positivamente do crescimento da nação brasileira, porque a nação brasileira é composta de pessoas, assim como a Igreja de Cristo é composta de pessoas e não de templos. A nação brasileira é composta de pessoas e boas pessoas geram uma boa nação. Bons cristãos geram bons representantes de Cristo aqui na Terra. Então, é basicamente aí que eu quero entrar. Talvez o meu desejo seja um pouco long shot, né, como o pessoal diz, mas eu tenho muito claro na minha cabeça as ações a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, a curto prazo é o que eu já estou fazendo. Eu estou criando a base localmente, dentro de onde eu já tenho influência. O próximo passo é ampliar isso através da internet, através do YouTube. Eu até vi em uma das perguntas que o pessoal fez para você em uma das aulas, Joyce, a respeito de publicar alguns materiais. Então, eu estou considerando isso sim. É que hoje, como eu estou criando especificamente para a nossa igreja local, então ela está associada a logotipos da igreja. O material em si está pronto, mas ele já está associado a logotipos da igreja e tudo mais, mas eu posso desassociar isso a médio prazo e publicar isso tranquilamente, postura, atitudes esperadas dos cristãos e depois da liderança cristã. E quando eu falo liderança cristã, não é só para atuação ali dentro de igrejas, seja católica ou evangélica, mas lideranças cristãs dentro da nossa nação, dentro das corporações, porque os princípios são os mesmos, né? Então, quem mente, mente sempre. Quem não mente, não mente sempre. E isso vale dentro da sua casa, isso vale na hora que você vai comprar o pão, né? Quando alguém te devolve o troco errado, né? Você fala, opa, olha aqui, tá errado, corrige aí, mesmo que seja para mais, né? Mesmo que você seja mais beneficiado. E isso serve também para as corporações. Como eu falei, eu sou hoje líder dentro da igreja, sou uma líder cristã dentro de uma igreja cristã, mas eu já fui uma líder cristã dentro de uma grande corporação global, né? E a minha reputação era bastante conhecida por ser uma pessoa decente, por ser uma pessoa confiável, por ser uma pessoa que realmente veste a camisa e que luta para melhorias, que luta para mudanças. Então dá para a gente nos tornarmos cidadãos melhores, brasileiros melhores, contribuindo ali dentro do nosso raio de abrangência e fazermos a diferença dali para fora. Então, isso é o que eu pretendo fazer a médio prazo. E a longo prazo, eu acho que com o decorrer do que eu planejei a curto e médio prazo, eu preciso reajustar o que eu espero a longo prazo. Mas hoje, como é um long shot, o que eu penso a longo prazo é realmente contribuir com o resgate desses princípios e desses valores. As ações a longo prazo vão depender muito do sucesso do que eu já estou fazendo e do que eu planejo a médio prazo, tá? Então, na minha cabeça está muito claro o que eu tenho para fazer a curto, médio e longo prazo, tá? Bom, eu não quero me estender muito mais aqui, mas basicamente essa é a ideia principal. Essas são as minhas ações, os meus desejos. Espero que esteja dentro daquilo que é esperado para vocês. O seu curso me ajudou em muitos sentidos com relação a isso. Tinha muitas coisas que já estavam na minha cabeça, mas eu não conseguia organizar. E hoje eu quero muito mais claros, eu consigo colocar encaixar as pecinhas do quebra-cabeça. E em cima dessas pecinhas montadas na minha cabeça, eu consegui criar essas ações. Bom, qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês. Espero estar dentro do que é esperado também do curso
E mais uma vez, Joyce, eu quero te agradecer por ser essa mulher que me representa. Eu vejo muito de você em mim, até mesmo antes de conhecer. Foi muito bom quando eu te conheci, quando você saiu da Veja, foi quando eu te conheci. Na verdade, eu te conheci no finalzinho da Veja, comecei a te seguir e falei, caramba, essa mulher, eu gosto muito, porque eu acho que até muito da sua personalidade eu vejo um pouco em mim, então eu gosto bastante disso, a gente é bastante comunicativo, então eu me identifiquei bastante com você, votei em você, votei no Bolsonaro, votei em todas as indicações, não só porque você indicou, mas porque eu realmente acredito naquelas lideranças e acredito que este é um momento de mudança e é por isso que eu estou propondo algo específico para cristãos, que são as pessoas com quem eu trabalho hoje no meu dia a dia. Profissionalmente falando, eu estou desempregada sim, mas não estou parada, eu estou fazendo alguma coisa com aquilo que eu tenho na minha mão. Né? Por mais que seja um trabalho voluntário, eu quero fazer um trabalho voluntário decente. E já que 85%, segundo o IBGE, né, de pessoas do Brasil são cristãs, eu acho que tem bastante linha para queimar nesse sentido. Então, mais uma vez, muito obrigada pelas instruções, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, muito obrigada por ser uma mulher forte que realmente defende o Brasil, que defende esses princípios que eu estou falando aqui. Obrigada pelas suas boas influências, obrigada por fazer alianças com Israel, meu país do coração, da minha herança, dos meus familiares. Muito obrigada e espero poder contribuir contigo de alguma forma. Eu sei que você vai estar lá em Brasília, mas eu vou estar aqui em Campinas, aqui em São Paulo, tentando atingir o maior número de pessoas e eu sei que eu, junto com muitos outros brasileiros, a gente pode fazer a diferença se a gente trabalhar junto. Muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição. Até mais. Tchau, tchau.